Quando foi aquela vez em que você teve que se voltar para o lado sombrio? Um dia, minha filha voltou da escola e correu para os meus braços como se estivesse apavorada. Eu senti isso imediatamente, então a levei para dentro e preparei rabanadas, que eram a comida favorita dela. Achei que ela só tinha tido um dia muito ruim e estava com saudade de casa, mas eu não poderia estar mais enganada. Quando ela se acalmou, me contou. Aconteceu uma coisa hoje e acho que eu devia te contar. Um nó desconfortável se formou no meu peito quando ela explicou que o orientador da escola tinha chamado ela no escritório para um jogo especial. Ele deu à minha filha um unicórnio de pelúcia e disse que aquele novo jogo era muito popular entre as crianças, o que deixou minha filha animada e ansiosa para aprender. Então o orientador mandou ela apontar o unicórnio entre as pernas e empurrar repetidamente. Minha filha contou como ele fazia caretas estranhas às vezes e depois fechava os olhos e se deitava no fim. Eu fiquei tão horrorizada que uma onda de enjoo percorreu meu corpo. Precisei correr ao banheiro e vomitar. Que tipo de pessoa faria uma menina de 7 anos fazer esse tipo de coisa? Sem falar que ele trabalhava numa escola, e eu mesma tinha colocado minha filha perto dele voluntariamente. Eu ficava alternando entre me culpar e querer incendiar o mundo inteiro. Meu marido já não estava mais conosco, então cabia a mim defender minha filha. Não sei porque fui primeiro até a administração da escola antes de procurar a polícia, mas foi exatamente o que eu fiz. E a administração riu de mim, dizendo que minha filha claramente estava inventando uma história. Disseram que já tinham ouvido outros alunos contando piadas parecidas sobre o orientador e que os pais deveriam ensinar seus filhos a não mentir. Quando cheguei na delegacia, a escola já tinha ligado para lá e explicado a situação. Eles achavam que eu era uma mãe desequilibrada tentando dar importância à mentira suja da minha filha. Eu tinha olhado diretamente nos olhos dela quando contou essa história, então eu sabia que estava dizendo a verdade. Mas ninguém queria acreditar em mim, e eu me sentia presa num pesadelo. Foi então que lembrei de algo importante e corri de volta para casa, para abrir meu cofre de joias. Dentro dele havia um bilhete que eu não olhava havia muito tempo. Veja bem, embora hoje eu fosse médica, já tinha sido enfermeira de pronto-socorro por muitos anos. Uma vez, um homem de aparência muito severa, cheio de tatuagens no rosto, entrou no nosso hospital com um ferimento de bala. Nenhuma das outras enfermeiras queria atendê-lo porque ele parecia assustador demais, então mandaram me chamar. Eu acreditava que todo mundo merecia tratamento e limpei os ferimentos dele com toda a atenção. Ainda conversei um pouco e brinquei, dizendo que ele devia tentar ficar longe de balas no futuro. Quando tudo terminou, o homem me agradeceu e me entregou um bilhete com seu número de telefone. Disse: se algum dia você precisar que alguém seja, cuidado, não vou pedir pagamento. Disquei aquele número e, para minha surpresa, ele ainda funcionava. Falei quem eu era e ele disse: eu lembro de você. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração lenta, pesada, como se ele também estivesse tentando entender porque eu finalmente ligava depois de tantos anos. Eu lembro de você, repetiu, com a voz grave e cansada. Foi no pronto-socorro, você ficou comigo até de madrugada. Sim, respondi, minha mão tremendo tanto que precisei apoiar o cotovelo na bancada. Eu sei que isso vai soar estranho, mas eu preciso de ajuda. Ajuda de verdade. Silêncio. Por um momento, temi que ele desligasse. Então ouvi um pigarro e ele falou num tom que me arrepiou dos pés à cabeça. Quem machucou você? Não sou eu. É minha filha, consegui dizer, engolindo o choro que se formava na garganta. O orientador da escola, ele fez coisas com ela. E ninguém acredita em mim. A escola riu na minha cara, a polícia acha que sou louca, eu não sei mais o que fazer. Eu não tinha planejado dizer tudo assim, tão rápido, mas as palavras escapavam antes que eu pudesse contê-las. Era como se o pavor, a vergonha e a raiva de semanas inteiras explodissem ao mesmo tempo. Do outro lado, ele respirou fundo, como se estivesse pensando. Quando voltou a falar, a voz estava firme, sem qualquer hesitação. Me diga o nome dele. O nome completo. Eu fechei os olhos e inspirei, sentindo o coração disparar. Pensei no rosto da minha filha, na forma como ela segurava o unicórnio e me contava o que havia acontecido. Pensei no orientador de aparência tão educada, tão confiável, que tinha enganado todos. E então, sem vacilar, falei. Daniel Rocha. Ele trabalha na escola primária Vicente Lopes. Outro silêncio. Era como se ele estivesse anotando mentalmente cada detalhe. E você tem certeza? Perguntou, pausado. Absoluta. Minha voz saiu num sussurro trêmulo. Eu vi nos olhos da minha filha. Por alguns instantes, a única coisa que ouvi foi o som do meu próprio coração martelando no peito. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Escuta bem. Você vai fingir que nada aconteceu. Vai continuar levando sua filha normalmente à escola nos próximos dias. Se alguém perguntar, você vai dizer que entendeu tudo errado e que não quer mais falar sobre o assunto. Mas, e se ele fizer algo de novo? Perguntei, o pavor me engolindo. Não vai. Ele falou num tom que não permitia réplica. Eu vou cuidar disso. O telefone ficou mudo. Por alguns segundos, fiquei ali parada, segurando o aparelho contra o ouvido mesmo depois que a linha caiu. Senti uma náusea subir, como se eu tivesse acabado de assinar um pacto que não poderia desfazer. O resto daquela noite foi um borrão. Eu pus minha filha para dormir e fiquei sentada no chão do corredor, abraçando os joelhos, olhando para a porta do quarto dela.
O medo que sempre me acompanhou, medo de não ser forte o bastante, de não proteger quem eu mais amava, agora se misturava a outra coisa. Uma sensação sombria, uma certeza de que, pela primeira vez, eu tinha feito algo que não poderia contar a ninguém. Na manhã seguinte, levei minha filha à escola. O orientador estava no pátio, distribuindo papéis e sorrindo para os pais. Ele ergueu a mão num cumprimento. Eu apenas olhei para ele, sem retribuir. Pela primeira vez, não senti só nojo, senti também desprezo absoluto. Durante 3 dias, tudo pareceu normal. Eu quase comecei a acreditar que nada aconteceria. Talvez ele só tivesse me dito aquilo para me acalmar, pensei. Talvez eu estivesse louca mesmo, e tudo não passasse de um delírio. Então, no 4º dia, acordei com o telefone tocando às 6 da manhã. Era a diretora da escola. A voz dela tremia de um jeito que me fez gelar. Senhora, a senhora poderia vir até aqui, imediatamente? O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a calma. É sobre o senhor Daniel Rocha. Houve um incidente. A polícia está aqui. Minhas pernas quase falharam. Olhei para minha filha ainda dormindo, inocente, alheia a tudo que estava acontecendo. Eu já estou indo, respondi. Dirigi até a escola sem lembrar depois de metade do trajeto. Quando cheguei, havia 2 viaturas na porta, luzes piscando silenciosas. Policiais entravam e saíam com expressão grave. Um deles segurava uma sacola de evidências. A diretora veio ao meu encontro, o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Eu não sei como isso aconteceu, balbuciou. Encontraram ele na sala dos fundos. Encontraram ele. Repeti, sem entender. Morto. Ela disse num fio de voz. Disseram que foi um ataque brutal. Ninguém viu nada. Por um instante, tudo ao meu redor pareceu se dissolver. Senti as mãos suarem, a respiração sumir. Parte de mim quis gritar, mas outra parte sentiu um alívio tão profundo que me envergonho de admitir. Os dias seguintes foram caóticos. Entrevistas com a polícia, perguntas, especulações na cidade inteira. Nenhuma câmera tinha filmado nada. Nenhum funcionário ouvirá barulho. Parecia que aquele homem tinha sido apagado do mundo por uma mão invisível. Quando as coisas se acalmaram, sentei no meu quarto, segurando o bilhete antigo. Pensei em ligar para agradecer, mas não consegui. Porque, no fundo, eu sabia que não existia mais volta. Eu tinha atravessado a linha que separa a justiça da vingança. Tinha aceitado que, se o mundo não protegeria minha filha, eu encontraria outro jeito. E, por mais que aquilo me pesasse na consciência, eu sabia que faria tudo de novo. Porque, naquele momento, quando ninguém acreditou em nós, eu precisei virar as costas para tudo que eu era, e me tornar alguém capaz de garantir que aquele monstro nunca mais machucaria criança nenhuma. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia viver em estado de choque. A notícia se espalhou como fogo em mato seco, orientador morto dentro da escola. Os jornais locais estamparam manchetes sensacionalistas, a TV enviou repórteres para filmar o portão da escola, e as redes sociais se encheram de especulações. Alguns pais comentavam em grupos de mensagem que ele provavelmente tinha envolvimento com coisas erradas. Outros diziam que devia dinheiro a pessoas perigosas. Nenhum deles, claro, sabia a verdade. Eu, sim. Passei a primeira semana alternando entre uma calma doentia e ataques de pânico. Às vezes, acordava no meio da madrugada com o coração disparado, achando que a polícia bateria na porta a qualquer momento. Outras vezes, me sentia tomada por um silêncio profundo, como se tivesse finalmente encontrado uma forma de reparar o que ninguém mais quis reparar. Uma tarde, enquanto limpava a cozinha, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Assunto resolvido. Nunca mais vai incomodar ninguém. Só isso. Nenhuma assinatura. Nenhum outro detalhe. Mas eu soube, sem dúvida alguma, quem tinha mandado. Apaguei a mensagem imediatamente. Na escola, a rotina foi retomando aos poucos, ainda que tudo estivesse impregnado de desconfiança e fofoca. Algumas mães se aproximaram de mim para perguntar se eu sabia alguma coisa. Eu só balançava a cabeça, dizendo que estava tão confusa quanto todos. Mas, por dentro, eu me sentia diferente. Eu sabia que aquele homem jamais voltaria. Que minha filha poderia entrar naquele prédio sem encontrar os olhos sujos dele em nenhum corredor. Que não importava quantas desculpas a direção inventasse, ninguém mais fingiria que tudo era só imaginação. Na noite do velório, passei horas sentada na beirada da cama, olhando fixamente para a porta fechada do quarto da minha filha. Ela dormia tranquila. Eu deveria me sentir culpada. De certa forma, eu sentia. Mas havia algo mais forte do que a culpa, o alívio. O alívio de ter feito o que era preciso. Algumas semanas depois, fui chamada à delegacia para mais uma rodada de perguntas. O investigador parecia exausto de tanto procurar respostas. Ele esfregava os olhos, folheando o relatório. Senhora, a senhora tinha algum desentendimento com o senhor Daniel Rocha? Eu mantive a voz baixa, neutra. Não, senhor. Ele era apenas o orientador da escola. Nunca discutiram. Nenhum problema pessoal. Não. Respirei fundo. Eu só achei que ele era esquisito. Mas nunca imaginei nada assim. Ele estudou meu rosto por alguns segundos, como se buscasse rachaduras na minha expressão.
Não encontrou nenhuma. A senhora está ciente de que, se souber de alguma coisa, precisa nos contar? Eu sei. E então acrescentei, olhando direto nos olhos dele, mas eu não sei de nada. Ele anotou algo no bloco e me dispensou. Quando saí, senti que as pernas iam ceder. Precisei me apoiar na parede do corredor. Uma mãe que passava por mim comentou em voz baixa com outra. Acho que ela não está bem. Deve estar em choque. Mal sabiam elas. Quando voltei para casa, encontrei minha filha sentada no tapete, brincando com o unicórnio de pelúcia que o orientador havia dado a ela. Um arrepio subiu pela minha espinha. Querida, por que você ainda guarda esse brinquedo? Ela ergueu os olhos e deu de ombros. Ele é só um unicórnio. Agora não tem mais nada de errado. Pensei em jogar aquilo fora, mas percebi que, para ela, aquele objeto havia perdido o poder. Era só um brinquedo comum outra vez. Um símbolo que eu mesma transformará em algo inofensivo. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando o teto. Revivi cada passo, a visita à administração, a humilhação, a ida à polícia, o telefonema. Lembrei do homem cheio de tatuagens, do jeito que ele tinha prometido que cuidaria de tudo. E então compreendi, com uma clareza que nunca tinha sentido. Eu não era mais a mesma pessoa. Antes, eu acreditava que a justiça se conquistava dentro das regras. Que bastava insistir, falar, lutar com argumentos. Que a verdade venceria por si só. Mas naquele dia, quando vi minha filha tão pequena tentando me contar algo tão monstruoso, percebi que o mundo real não funciona assim. Se eu não cruzasse aquela linha, ela estaria indefesa. Eu precisei me tornar alguém capaz de olhar no espelho e saber que sim, fiz o que ninguém teve coragem de fazer. Nos meses seguintes, a vida foi retomando outro ritmo. A escola contratou um novo orientador, a polícia acabou arquivando o caso como crime sem solução, e a cidade inventou dezenas de teorias conspiratórias. Mas eu só queria seguir em frente. Algumas noites, ainda acordo com o coração disparado. Ainda sonho com portas batendo, sirenes ligadas, perguntas que nunca param. E, às vezes, me pergunto se algum dia vou me sentir totalmente em paz. Mas quando entro no quarto da minha filha e a vejo dormindo com aquele rostinho tranquilo, percebo que não me arrependo. Porque se amar alguém significa proteger com todo o seu ser, então foi isso que eu fiz. E se foi o lado sombrio que me deu coragem, que assim seja. Os meses passaram como se eu vivesse num estado entre a vigília e o sonho. Era como se tudo tivesse se tornado ao mesmo tempo mais vívido e mais distante. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã, penteava os cabelos da minha filha, conferia se a mochila dela estava arrumada. E, em cada gesto cotidiano, havia uma parte de mim que gritava em silêncio. Eu sei o que fiz. Ninguém jamais me perguntou diretamente se eu tinha qualquer envolvimento. Nem mesmo meus poucos amigos mais próximos ousaram insinuar isso. Mas sempre que cruzavam comigo na saída da escola, nos corredores do supermercado, na fila do banco, eu percebia um olhar diferente. Como se, de alguma forma, eles pressentissem que eu carregava algo escuro no fundo do peito. O orientador foi sepultado em uma cerimônia discreta. Não fui. Na verdade, naquela manhã, acordei antes do sol nascer e fui caminhar sozinha por um parque, tentando entender quem eu tinha me tornado. Quando voltei para casa, vi minha filha na sala, desenhando. Ela ergueu o papel e me mostrou. Olha, mamãe. É você e eu. No desenho, ela tinha feito nós duas de mãos dadas. Eu usava uma capa, como uma heroína de história em quadrinhos. Meu coração quase se partiu ao meio. Está lindo, meu amor. Consegui dizer, com um sorriso que doía por dentro. Ela não tinha a menor ideia do que eu fizera. E talvez fosse melhor assim. Algumas semanas depois, recebi uma carta anônima. Sem remetente, sem nada que denunciasse a origem. Dentro do envelope, apenas uma frase escrita à mão. Às vezes, monstros somem no escuro. Li e reli aquela frase tantas vezes que decorei cada traço da letra. Então rasguei o papel em pedacinhos e joguei na lixeira. Mas mesmo depois que se foi, a frase ficou comigo. No trabalho, meus colegas notaram que eu estava diferente. Alguns tentavam puxar assunto. Outros se afastavam com um cuidado estranho, como se temessem encostar em algo contaminado. Eu não tinha energia para fingir que nada acontecerá. Apenas me limitei a manter distância e cumprir minhas funções no hospital. Certa tarde, depois do plantão, parei diante de um espelho no vestiário e encarei meu reflexo. Estava mais magra. Havia sombras fundas debaixo dos meus olhos. Eu parecia outra mulher. Uma mulher que aprenderá que existe um ponto sem retorno. Cheguei a pensar em procurar um terapeuta. Ensaiava como começaria a conversa. Eu contratei alguém para matar o homem que abusou da minha filha, mas mesmo formular essas palavras mentalmente me deixava com náusea. Nunca marquei consulta. Com o tempo, a cidade encontrou novos assuntos para comentar. Um novo escândalo na prefeitura. Boatos sobre uma fraude em contratos públicos. O crime do orientador passou a ser apenas uma nota de rodapé, algo que surgia em conversas de bar de vez em quando. Mas para mim, não passou. Certa noite, acordei assustada. Tinha sonhado com ele, não o orientador, mas o homem tatuado. No sonho, ele estava sentado na cozinha da minha casa, comendo rabanadas e sorrindo, como se fosse meu convidado de honra. Eu queria gritar, mas minha voz não saía.
Ele apenas ergueu o prato, como se brindasse comigo, e disse: "Você é igual a mim." Acordei suando frio, o coração disparado. Passei o resto da madrugada sentada no chão do banheiro, tentando controlar o tremor nas mãos. Ainda assim, mesmo nesses piores momentos, sempre que eu pensava no que ele tinha feito com minha filha, naquele jogo especial, no unicórnio entre as pernas dela, sentia a mesma certeza incômoda e absoluta. Eu não me arrependia. Houve uma noite em que eu quase contei tudo a uma pessoa. Foi com minha irmã. Ela apareceu sem avisar e me encontrou chorando na cozinha. Insistiu tanto que acabei confessando metade da história, que ninguém acreditou na minha filha, que o orientador sumiu, que eu tinha feito algo que ninguém entenderia. Ela me abraçou e sussurrou: "Você fez o que tinha que fazer." Mas nos olhos dela, vi um medo que jamais tinha visto antes. Como se ela não soubesse ao certo com quem estava lidando. Depois daquele dia, ela passou a me ligar com menos frequência. Eu entendia. Eu também já não me reconhecia. O tempo foi passando. A primavera virou verão. Minha filha começou a sorrir com mais frequência. Voltou a dormir sem pesadelos. Voltou a brincar como qualquer criança de 7 anos. Quando ela ria alto, às vezes, eu fechava os olhos e deixava aquele som me preencher, como se fosse a única coisa que me mantinha viva. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Eu fazia compras, preparava jantar, pagava contas. Tarefas comuns que pareciam pequenas ancoras na realidade. Em outros, acordava com a sensação de que o chão estava prestes a sumir debaixo dos meus pés. Mas, no fundo, eu sabia que aquela escolha, atravessar a linha, tinha me transformado de um jeito irreversível. Eu nunca mais seria só uma mãe. Eu era alguém que, quando tudo falhou, preferiu buscar justiça no escuro. E, apesar do preço, apesar das cicatrizes, apesar dos pesadelos, eu faria tudo outra vez. Porque, naquele instante, quando vi minha filha tremendo nos meus braços, descobri que não existe nada que eu não fosse capaz de fazer por ela. O tempo passou. 1 ano virou 2. Depois 3. E aos poucos, aquela história que parecia impossível de esquecer foi se tornando um vulto mais difuso na minha mente. Minha filha cresceu. Ela mudou de escola quando completou 9 anos. Nunca mais mencionou o orientador, nem perguntou por que ele havia ido embora. A única coisa que restou foi o unicórnio de pelúcia, que ela guardou numa caixa no fundo do armário. Um símbolo de algo que, na inocência dela, acabou se dissolvendo no passado. Eu continuei trabalhando no hospital. Nunca mais vi o homem tatuado, nunca recebi outra ligação ou carta. Às vezes, eu tinha a estranha impressão de que ele estava por perto, como se sua sombra pairasse à distância, só para ter certeza de que eu jamais precisaria ligar de novo. Aprendi a conviver com o silêncio. E também com a certeza incômoda de que havia cruzado uma fronteira que separava as pessoas comuns daqueles que são capazes de tudo. Por fora, eu parecia a mesma, uma mulher tranquila, reservada, uma boa profissional, uma mãe atenciosa. Mas por dentro, carregava uma clareza fria, impossível de apagar. Eu tinha feito justiça com as minhas próprias mãos. E se a vida me colocasse de novo naquele mesmo lugar, se minha filha estivesse em perigo outra vez, eu faria tudo de novo. Houve momentos, nas madrugadas insones, em que me perguntei se deveria contar a verdade a alguém. Procurar um padre. Um psicólogo. Minha irmã. Mas sempre que eu chegava perto de abrir a boca, via o rosto da minha filha dormindo. Então desistia. Porque, no fim, essa história nunca foi sobre mim. Foi sobre ela. Sobre protegê-la de um mundo que finge que monstros não existem quando eles se escondem debaixo de títulos, ternos bem passados e sorrisos civilizados. O tempo foi passando até que, um dia, acordei e percebi que minha filha não era mais aquela garotinha de olhos arregalados que tremia nos meus braços. Ela tinha se tornado uma pré-adolescente curiosa, cheia de planos. Alguém que não carregava nenhum peso, nenhuma mancha do que tinha acontecido. E eu aprendi a carregar o meu fardo em silêncio. Talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Às vezes, proteger alguém significa sujar as próprias mãos. E aprender a viver com isso. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento. Sinto uma tristeza antiga. Sinto saudade de quem eu era antes. Sinto gratidão por quem fui obrigada a me tornar. Mas, acima de tudo, sinto orgulho. Porque, no fim, eu fiz o que nenhuma outra pessoa quis fazer. Eu me tornei a escuridão, para que ela pudesse continuar na luz.